Boa tarde a todos. É um prazer ver este Salão Nobre tão cheio para uma sessão que eu espero que seja muito interessante, pelo menos os nossos convidados prometem. E antes de iniciarmos a sessão propriamente dita, eu gostaria que o professor Arlindo Oliveira, o presidente do técnico, viesse aqui ao púlpito para umas breves palavras. Boa tarde a todos. Umas palavras muito breves para vos dar as boas-vindas a este Salão Nobre do Instituto Superior Técnico. Começava por agradecer aos ilustres convidados, e em particular à escritora Lídia Jorge, ao professor Mariano Gago, à Raquel Dias e ao professor Betâmio de Almeida participarem neste evento. O técnico tem uma longa história não só de excelência científica, mas também de uma forte intervenção no mundo cultural, através da música, através da literatura. Esta sessão que junta visões tão diferentes como as que seguramente irão aqui ser veiculadas, é uma oportunidade interessante para a nossa comunidade, tanto para os que estão presentes como os que depois mais tarde verão remotamente, através da gravação, pensarem nestes assuntos. Eu pessoalmente acho estas questões fascinantes. Acho que num século onde pela primeira vez vamos ter a possibilidade de perceber melhor ou tentar perceber o funcionamento do cérebro humano através das neurociências, através de uma melhor compreensão dos sistemas biológicos, destes complexos sistemas biológicos, é talvez a primeira vez que um sistema se consegue compreender a si mesmo. Talvez venha a acontecer neste século, talvez não, mas em qualquer dos casos teremos seguramente aqui há algumas décadas uma visão muito diferente do que é a realidade, do que é a percepção, do que são os processos criativos, os processos científicos, e acho que esta sessão dá-nos mais uma contribuição para o avanço desta nossa percepção. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos presentes. Espero que gostem desta sessão e muito obrigado. Ora bem, esta sessão foi pensada e a organização foi essencialmente do professor António Betâmio de Almeida, que é um dos nossos professores aposentados. Portanto, aqui no técnico, nós não só fazemos os nossos alunos, aqui bem representados pela física, trabalhar muito, como até depois de se aposentarem continuam a trabalhar muito em prol do técnico. E, portanto, o professor Betâmio de Almeida pensou esta sessão e escreveu umas pequenas palavras para tentar contextualizar esta que é, sem dúvida, uma área demasiado grande para nós conseguirmos abrangê-la apenas numa sessão. Eu espero que esta seja uma semente para mais sessões destas e tão concorridas como esta está a ser. A organização da sessão vai ser muito simples e eu gostaria que fosse participada também pela audiência. Portanto, nós vamos deixar um desafio aos participantes, um desafio que o professor Betâmio vai concretizar, e esse desafio é eles dizerem nas várias áreas o que é a construção da realidade. E, portanto, podemos alargar, é um tema que nunca acaba, não se esgota, e eu espero sinceramente que seja o primeiro de muitos. Eu estava com uma certa esperança de ver aqui nesta sessão o vice-reitor da Universidade de Lisboa, o professor António Feijó, mas ele tinha uma reunião complicada, como são todas as reuniões nesta altura, em particular depois da decisão do Tribunal Constitucional, porque é algo que nós achamos que devemos alargar para lá dos muros do técnico a toda a universidade, neste momento em que tivemos uma fusão da Universidade Clássica com a Universidade Técnica. E, portanto, sem mais demoras, eu convido o professor Betâmio para nos explicar o que é que o levou a propor-nos esta sessão sobre a construção das realidades. E tem 10 minutos para não alargarmos muito tempo. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Em primeiro lugar, um agradecimento aos convidados participantes nesta sessão por terem aceito o desafio que lhes foi colocado. Agradeço em especial à doutora Lídia Jorge por ter aceito vir e ter a confiança nesta organização, ao professor Mariano Gago e à doutora Raquel. Um agradecimento também aos que vieram assistir, a quem peço que participem nesta tertúlia, como a professora Palmira já disse. Esta é uma sessão aberta à participação de quem quiser, alargando-se assim o leque das perspectivas e de opiniões. As realidades.
Numa primeira reflexão, o termo realidade deveria ser um dos conceitos mais bem conhecidos por todos nós. O que é aquilo que existe de facto, em confronto com a nossa individualidade. E o que é que existe à nossa volta e no nosso interior? Um mundo físico, composto de árvores, edifícios, planetas, animais, pessoas. E um mundo interior, com sentimentos ou emoções, ideias, etc, etc. A existência da realidade pode ser considerada a condição mínima e necessária ao reconhecimento da nossa identidade e a todo o conhecimento. No dia a dia, a realidade funde-se na linguagem comum com verdade absoluta. Ao dizer na realidade, pretendemos dizer frequentemente na verdade. Neste contexto, a comunicação social influencia muito o chamado senso comum e cria horizontes de expectativas ao associar a frase cientificamente provado como sinónimo de verdade quase absoluta. Por seu turno, a literatura tende a ser aceita por uma parte do público como fantasia, ficção, no sentido de mistificação da verdade, ou mero sentimento. No entanto, ficção significa também criação da imaginação. Quantas vezes uma construção poética pode ser estranha ou pouco usual, mas é aceita pelo leitor como uma forma convincente e precisa de expressar uma situação como se de um teorema fosse. No título desta sessão escrevemos Realidades e Construção. Eis o cerne do tema proposto. Julgo que podemos aceitar o pressuposto que nunca poderemos conhecer a realidade na sua forma integral e pura. Enfrentamos sempre ausências de conhecimento em torno das ilhas de factos, de evidências. Ilhas isoladas num oceano de ignorância. O que fazemos é interpretar ou representar a realidade de um modo parcial e aproximado, através dos nossos sentidos e emoções, da nossa observação direta ou indireta de factos, da nossa memória e da nossa razão, da nossa história pessoal. É assim que as realidades passam por um processo criativo de construção pessoal ou subjetivo, o qual permite criar uma rede de relações entre os factos, afastando a nossa sensação de ignorância ou a nossa indiferença cognitiva. Assim, cada pessoa, cada grupo de pessoas, cada disciplina do saber tem, em cada instante ou em cada época, uma perspectiva própria da parte da realidade que lhe interessa, em função de diversos fatores, individuais e sociais. Estas representações da realidade são um produto dos nossos dispositivos mentais e de metodologias acordadas coletivamente. São construções mentais que correspondem a espaços e tempos próprios. Por exemplo, no caso da ciência, que espaços especiais são esses? A resposta pode ser esta: os laboratórios, os centros de investigação. Locais especiais para muitos misteriosos, onde a produção de narrativas e de verdades científicas tem lugar. Podem mesmo ser considerados por alguns como espaços míticos. A criação dessas representações submete-se ao condicionamento das linguagens criadas pelos humanos, incluindo a linguagem matemática. E assim, cientistas e escritores procuram traduzir as realidades do mundo através de metáforas mais ou menos adequadas ou conseguidas, mais ou menos sofisticadas. É este o nosso significado do termo construção das realidades. Tal como outras categorias fundamentais do pensamento, como o tempo, o espaço ou a causalidade, a realidade tem sido objeto de muitas posições filosóficas mais ou menos fecundas. Não está no âmbito desta sessão a revisitação dessas posições. O termo construção introduzido no título não sugere uma posição dogmática pós-estruturalista ou uma posição construtivista da ciência. Em abono da verdade, esta consideração da ciência como uma construção mental não é uma novidade ou moda recente. O professor e notável intelectual português Abel Salazar escrevia em 1934: os homens de ciência e os especuladores da filosofia biológica esquecem-se habitualmente de que toda a filosofia e toda a ciência não são mais do que construções do nosso espírito e que mesmo as ciências mais positivas são constituídas por factos vistos através de uma mentalidade. Durante a preparação desta sessão, o professor Mariano Gago disse-me com generosidade que o tema da sessão exigiria um curso completo. Envolveria, possivelmente, a filosofia das ciências, as neurociências, a psicologia, a ética e a moral, entre outras. É claro que ele tinha razão, mas acordámos em limitar o âmbito e os objetivos da sessão. Em primeiro lugar, limitamos o domínio da reflexão a disciplinas científicas de referência neste Instituto, as ciências ditas duras, tendo como companhia para debate a ficção literária. Como meio envolvente e inovador, contamos com a neurociência. Ficam de fora muitas outras manifestações artísticas, mas que terão neste domínio, pensamos nós, muito em comum com a literatura. Fundamentalmente, o que propomos neste fim de tarde é uma reflexão aberta convosco sobre alguns aspectos dos processos da criação científica e da ficção literária e perceber como é que a neurociência nos pode ajudar a compreender os processos mentais que estão associados. Tentaremos então identificar semelhanças ou pontos comuns, bem como as diferenças desses dois processos de construção de realidades. Conforme já referi,
Os desenvolvimentos científicos e tecnológicos impuseram-se na opinião pública como sistemas privilegiados do conhecimento e do domínio das realidades associadas ao mundo físico. Um quase monopólio em detrimento visível da religião, da filosofia ou da literatura. As teorias científicas atuais, nomeadamente a física ou da química, não são só extremamente precisas, como dependem de uma linguagem ou instrumento especial, a linguagem matemática, à qual se associa a grande capacidade computacional que abre a porta a novas e perturbadoras realidades virtuais. Mas o sucesso das aplicações da ciência, das previsões da ciência, também trouxe perplexidades e paradoxos aos não iniciados. Ao descermos na escala da observação, temos que aceitar realidades muito estranhas. Com efeito, à escala quântica, a realidade tornou-se mesmo muito estranha e incompatível com a realidade do senso comum. Tão estranha e difícil como tentar compreender uma realidade com 11 dimensões, onde a indeterminação pode reinar. A admiração pelos resultados espetaculares da ciência associou-se num cidadão comum um crescente afastamento da compreensão das realidades fundamentais dessa ciência. E a literatura? O romance? Que impacto tem na nossa realidade interior? Que impacto tem na construção de sistemas de valores e na capacidade crítica de apreciar as mudanças e o sentido das mesmas? A leitura de um bom romance mergulha-nos em realidades complexas, que envolvem comportamentos humanos e relações sociais, as quais não podem ser traduzidas pela matemática. Um texto de ficção literária pode ser eficaz e poderoso ao fazer-nos viver realidades diferentes daquelas que vivemos pessoalmente no nosso mundo físico e trazer para a nossa mente entidades que estão espacial, temporal e socialmente ausentes do aqui e agora. Na ficção literária podemos também encontrar a rejeição a um determinado tipo de fábula ou um estilo de escrita, mas verifica-se uma elevada ligação emocional a determinadas obras e aos respectivos autores. Os leitores interiorizam com relativa facilidade e carinho as realidades vividas ao longo das leituras dos textos dos escritores preferidos. Para realidades e interesses diferentes, as linguagens poderão ser diferentes, os métodos poderão ser diferentes, ou melhor, terão de ser diferentes. Ao falarmos de ciência e literatura, poderemos então estar a falar de diferentes mundos ou diferentes maneiras de compreender o mundo. Quer a ciência, quer a literatura, podem assim transformar sonhos em novos mundos possíveis. É natural que quem venha a assistir a esta sessão se interrogue. Qual será a finalidade desta reflexão? Não serão irredutíveis as diferenças entre estes dois processos de criação? Não será isso a realidade tal qual é? Ponto final. Ou as semelhanças e diferenças entre os dois processos podem ser aproveitadas mutuamente? A minha resposta é imediata e positiva. Sim, as semelhanças são significativas e há um conjunto de vantagens mútuas em aprofundar os contactos transdisciplinares. A minha geração herdou uma percepção muito forte da existência de dois mundos muito distintos e autónomos. O mundo da ciência, dos cientistas, e o mundo da literatura ou das humanidades, dos designados intelectuais. A polémica aberta em 1959 no Reino Unido por Charles Snow, com a sua célebre conferência As Duas Culturas, centrava-se nesta análise. O mundo da cultura tradicional, da literatura, seria supostamente a medida dos valores morais e da civilização. Mas a verdadeira saúde moral, o sinal do progresso, estaria, na opinião de Snow, no mundo dos cientistas. Na verdade, esses supostos dois mundos estavam afastados, mas não são totalmente distantes. No século XIX, a ciência fascinava ou excitava a imaginação de muitos escritores, nomeadamente no género da ficção científica, como em Mary Shelley ou em Júlio Verne. Em Portugal, recordamos Essa de Queiroz e o romance Memórias de um Átomo dentro de um outro romance. No século XX, são muitos os exemplos de atração de escritores pela ciência ou por temas científicos. Em Portugal, Vitorino Mésio e a sua obra de poesia Limite de Idade, de 1972, que o próprio autor designou como delírios microfísicos e biopoéticos, com poemas como Semântica Eletrónica e Padre Nosso Nuclear, é um exemplo relevante de que esses dois mundos não eram nada estanques. O nosso colega, professor Jorge Calado, do IST, dizia em 1985, numa comunicação à Academia das Ciências, acreditar que os processos de criação científica ou artística são análogos. Todos fariam o mesmo, cada um à sua maneira. Mas podem e deveriam aproximar-se mais para se tornarem num único mundo de cultura. Nesta nossa Universidade de Lisboa, agora mais completa, entendemos que uma aproximação transdisciplinar deste tipo será muito enriquecedora para estudantes e investigadores de diferentes faculdades. Não concordam que seria frutuoso um contacto mais próximo, uma análise estruturada dos estudantes de diferentes faculdades com obras literárias? Estou a pensar na economia e nas engenharias. Por exemplo, ler e discutir o admirável Mundo Novo e fazer reflexões sobre o significado atual do texto. Não seria benéfico para um melhor entendimento do mundo atual e de ameaças potenciais? Na investigação teremos, no entanto, que ir mais longe e compreender e impulsionar a ligação entre a realidade física,
e outras duas realidades, a da mente e a dos conceitos elaborados por esta. Afinal, a relação entre os três mundos propostos por Karl Popper e descritos no seu texto sobre o problema coapimento de 1972. Nada de novo. Esta sessão no IST pretende assim ser uma pequena semente no sentido dessa partilha de saberes e experiências, a bem de uma formação mais completa, mais rica dos jovens. Jovens que serão os futuros construtores de múltiplas realidades. Eis uma proposta concreta para a nossa escola. Vamos proporcionar a discussão e análise de literatura aos estudantes do IST? Muito obrigado. Professora Palmira, espero não ter ultrapassado os 10 minutos. Um bocadinho, mas não foi muito. Muito obrigada ao nosso professor emérito que suscitou esta sessão, que eu espero tão interessante, que seja tão interessante como o tema propõe. E eu passaria já a palavra, porque sei que ele tem algumas limitações de tempo, ao professor Mariano Gago, para nos falar da construção de realidades, o que é para ele a construção de realidades. Bem, muito obrigado pelo convite, pela sessão e pela oportunidade de tentar refletir um pouco convosco sobre algumas destas questões. Eu peguei em dois ou três pontos que por razões ou profissionais ou de interação com profissionais de certas áreas, tenho trabalhado sem nenhuma pretensão, porque não posso, a abarcar um domínio que é um domínio hoje de enorme complexidade e de muita produção há vários anos e que tem sido muito renovado nestes últimos anos. Quando hoje se discute no campo dos estudos da ciência a questão da construção de realidades, vem imediatamente ao espírito talvez a obra mais importante produzida nas últimas décadas, que é o livro do Ian Hacking, The Social Construction of What? Que é basicamente uma crítica radical à moda das ideias que permearam muito de uma certa filosofia da ciência sobre que a realidade era socialmente construída e da relação da construção social da realidade com a ciência e que alimentaram muito daquilo que eu chamaria a direita filosófica americana do relativismo cultural. Há uma citação muito interessante que eu tirei do Ian Hacking, em que ele diz nesse livro, portanto o livro foi publicado pela Harvard University Press no ano 2000, mas já havia vários textos anteriores, em que ele diz basicamente o seguinte, e eu estou a traduzir ao mesmo tempo, peço desculpa pela aproximação: a metáfora da construção social da realidade já teve um excelente valor de choque, mas agora ficou cansada. Pode ainda ser libertador descobrirmos, lembrarmos que alguma coisa é construída e não é apenas parte da natureza das coisas, das pessoas ou da sociedade humana. Mas as análises da construção, neste momento, são demais. Depois ele tem uma longa lista, já no ano 2000, uma lista quase exaustiva dos textos que tinham sido produzidos nas décadas anteriores sobre a construção social desde a matemática até a agronomia, há de tudo na produção cultural dessa época e sobretudo dos anos 90. Passo para uma segunda reflexão, que é a reflexão que a estética moderna, a estética no sentido de uma disciplina da filosofia, faz deste mesmo problema e da relação do sentido do valor com a ciência. Portanto, algumas pessoas conhecerão a obra da Danielle Cohn, que é hoje talvez uma das melhores especialistas em estética europeias. Alguns conhecê-la em Portugal
como viúva de Fernando Gil. Ela tem a cátedra de Estética da Sorbonne. Eu retirei de uma intervenção que passou muito despercebida, que ela fez aqui em Lisboa em dezembro passado, e que tem o interesse de nos chamar a atenção para algumas questões que estão na agenda, digamos, de investigação, neste momento em estética, na relação entre o valor científico da estética e o valor estético da ciência. E são estas as questões que estão hoje em discussão nessa área. Ela diz ela toma nota, por um lado, que esta questão de que como é que o valor científico da estética pode ser um suporte para a análise do valor estético da ciência, e depois mostra como na história da cultura sempre avaliámos a ciência, agora isto, quando eu não digo nada é que estou a citá-la, não é? Sempre avaliámos a ciência de um ponto de vista estético. E hoje, sabe-se porque é que é assim? É assim porque alguns dos valores que vieram da ciência, que são originários da ciência, ou de algumas ciências, como a matemática, a biologia, a física, e ela dá como exemplo a proporção, a simetria, a forma, etc. Alguns desses valores foram apropriados, foram pedidos emprestados pela estética. E essa é a razão porque a avaliação da ciência pode ser feita de um ponto de vista estético, porque a própria estética incorporou esses valores e, portanto, tem um instrumento para os analisar. Depois ela chama a atenção que, por volta de 2000, ela situa isto por volta de 2002, há um ramo de investigação em estética nas universidades, de um lado e do outro do Atlântico, que mudou, que é essencialmente o projeto chamado Neuroestética, portanto, são as relações entre o que é que a neurologia pode dizer à renovação do pensamento tradicional da estética, e é um processo que ainda está no seu princípio, e, portanto, pouco sabemos o que é que poderá vir desse projeto. E depois ela chama-nos a atenção de algumas verdades básicas da tradição filosófica, quer dizer que os artistas, e volto a citar, não nos fornecem apenas sensações interessantes, debate que vem desde Platão, não é? Mas nos fornecem também conhecimento. E, portanto, o problema da teoria do conhecimento, não estou a falar da ciência, estou a falar do conhecimento, está também ligado, desde originalmente, na história da filosofia, à produção estética. E depois há uma longa discussão que vai de Platão a James Joyce, etc. Há um texto lindíssimo do James Joyce, que eu confesso que não conhecia de todo, em que ele, para aqueles que estejam interessados em rever o Stephen Hero, o herói Stephen, nesse texto, em que o Joyce vai buscar um velho texto de São Tomás de Aquino sobre este problema, no fundo mostrando que a alma do objeto, as palavras são do Joyce, citando com a brincadeira que lhe é costume, citando textos muito antigos, a alma do objeto caracteriza-se, ou seja, a sua beleza, caracteriza-se pela sua beleza, e a sua beleza, it's holiness, portanto, a sua completude, a sua harmonia e a sua radiância. E isto vem, de facto, da Suma Teológica. O que a Daniel nos faz lembrar é que há uma velha tradição filosófica que não está de todo abandonada e que é permanentemente um desafio, que coloca a questão da beleza, desse conceito antigo da beleza, como na origem, como um valor que está na origem de onde deriva a verdade e o bem, sendo a beleza aquele único que é fundado na sensibilidade. Estas duas áreas são áreas de investigação hoje universitária, académica, dos dois lados da Europa. Eu acrescentaria a isto apenas o seguinte: do ponto de vista das ciências físicas que tenho praticado, a ciência não constrói a realidade. A ciência tenta descrevê-la e explicá-la. Para isso constrói, naturalmente, realidades. Constrói experiências, constrói teorias, constrói linguagens, mas
Ela pretende descrever a realidade e explicar a realidade, aquela realidade física de que se está a ocupar. E ensaia, quando faz isso, ensaia modelos de realidade de que procura a consistência interna, a consistência com o conhecimento já adquirido e, além disso, a demonstração da sua falsidade pela experiência. E esse programa é, em última análise, o programa filosófico das ciências físicas, desde que elas se começaram a pensar a si próprias, como organizações também sociais. Ela não está, portanto, a construir o real, mas está a inventar formas de descobrir o real. Se tenho tempo para uma reflexão final de sugestão, daquilo que me parece hoje muito interessante, é uma reflexão que nada tem a ver com a construção da realidade, mas tem a ver com o cruzamento, ou melhor, o interesse recíproco que práticas científicas e práticas artísticas começam a ter para os práticos de cada uma dessas áreas. Fazem todas coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. Vale a pena dizer que estamos a fazer a mesma coisa. Fazer coisas completamente diferentes. Se não fossem tão diferentes, não eram interessantes para cada um de nós. Mas o cruzamento, no sentido do interesse recíproco de práticas científicas e práticas artísticas, adquiriu nos últimos anos aspectos muito interessantes e muito desafiantes. Eu dou um exemplo, porque se vai falar com certeza de literatura, eu dou um exemplo completamente fora, dou um exemplo na fotografia. Quando uma artista alemã coloca como projeto artístico a fotografia automática dos lobos que vêm da floresta e que todas as noites vêm comer o lixo na periferia de Berlim, e faz isso a partir de máquinas instantâneas baratíssimas, associando-lhes um interruptor que tem uma salsicha, e o que nós temos é umas fotografias de umas carantonhas de lobo a abocanhar a salsicha. O processo artístico não é o da produção apenas da máquina, nem o da produção da exposição, nem a produção do discurso sobre isso, mas é também a interação social com quem discute isso e com quem, no sentido, na linguagem antiga, visita a exposição. Já não há visitas às exposições, há debates nas inaugurações das exposições e depois a exposição acabou, naquele momento. Quando uma artista, mais uma mulher, passa um ano de trabalho artístico em Nova Iorque com todas as equipes que fazem a recolha do lixo da cidade, e para o fazer acompanha as equipes do lixo durante um ano inteiro e fotografa, entrevista essas equipes, e com base nisso faz uma grande exposição artística cujo catálogo é hoje um dos objetos artísticos mais disputados no mercado. E essa exposição e a inauguração dessa exposição teve um impacto brutal em Nova Iorque, porque as primeiras pessoas que tinham acesso a ela eram os homens do lixo, que foram todos convidados para essa exposição e para esse debate, e com isso suscitou um debate e deu a ver o lixo e a recolha do lixo em Nova Iorque. Estamos simultaneamente a fazer aquilo que chamaríamos etnologia, antropologia e sociologia. Estamos a fazer ciências sociais, mas estamos a fazê-lo como instalação artística. E esta fronteira essencialmente entre a ciência e a arte, na minha opinião, está neste momento mais interessante do lado da fronteira das ciências sociais do que das ciências físicas. As ciências físicas têm contribuído, sobretudo, instrumentalmente. E têm construído, à la longa e com muita distância, do ponto de vista da teoria e do ponto de vista das concepções. Estes pontos eram os pontos que eu gostava de deixar em cima da mesa, não como descrição do real, mas como sugestões de curiosidade e de satisfação de curiosidade que eu gostaria de partilhar convosco. Muito obrigado, professor Mariano Gago. Acho que, no fundo, a intervenção
do professor Mariano Gago basicamente deu-nos tema para mais uma série destas sessões que seriam certamente muito interessantes, e nós já tivemos aqui no técnico vários artistas que fizeram instalações, como o Miguel Palma e a Ana Vidigal, que eram instalações que simultaneamente, em particular a da Ana Vidigal, era uma instalação viva, que os nossos alunos faziam parte e fizeram parte muito ativa dessa instalação, que esteve aqui patente no átrio do Pavilhão Central durante quase mais de um mês. E agora, depois da intervenção do professor Mariano Gago, que vai certamente suscitar algumas intervenções interessantes sobre os temas que levantou, eu gostaria de ouvir, ou passar a palavra à Lídia Jorge, que tem certamente outra visão e algo diferente para dizer, que nós iremos ouvir atentamente, certamente, porque é uma visão diferente do que a maioria de nós tem sobre o que é a construção de uma realidade. Obrigada. É uma visão a partir do chão, não é? Eu também quero agradecer o convite e espero não vos desiludir, porque eu vou falar sobretudo a partir de algumas perspectivas que são truísmos, na verdade. Nada mais do que isso. Mas quero dizer que uma das atrações deste debate, tal como foi apresentado pelo professor Betâmio de Almeida, é que coloca estas questões fora do conflito. Digamos, fora do conflito dos dois monopólios das ciências e coloca também fora do conflito na relação entre as ciências e as artes. E, por outro lado, agora, enfim, foi muito importante, do meu ponto de vista, o que disse o professor Mariano Gago, porque, no fundo, dá razão àqueles que acham que a análise é inimiga dos mitos. A arte vive, sobretudo, em torno de mitos, e a literatura, sobretudo a literatura, vive, de facto, construindo mitos. E há uma espécie de conflito, isso sim, entre digamos, aquilo que é a análise permanente que é feita e aquilo que é a construção destas realidades, das realidades mitológicas que nós estamos sempre a construir. E, por outro lado, também vamos ignorar aquilo que é digamos, que é também um conflito que existe, mas que nós vamos imaginar que não existe, que é de que, nos últimos anos, nas últimas décadas, o cruzamento entre estas duas áreas tem sido aplaudida, suscitada e tem, como o professor Mariano Gago disse, criado uma bibliografia imensa. Mas na prática, na sociedade, de facto, a questão da arte e, sobretudo, da literatura como uma fonte de conhecimento está desaparecendo. E, sobretudo, a literatura que está longe daquilo que é o espetáculo, a essência da literatura no exterior, ela tem espetáculo dentro de si, mas no exterior ela não é espetáculo, é a arte, digamos, mais introvertida, a mais profunda, digamos, aquela que existe do colaborador, do leitor, portanto, daquele que a absorve, uma preparação mais intensa. Ora bem, o que está acontecendo é que, ao contrário daquilo que, digamos, as academias defendem hoje em dia, ou pelo menos não ousam, teoricamente, defender o seu contrário, na realidade, a arte e a literatura passaram a ser valorizadas apenas como divertimento. E esse é um conflito que existe e que possivelmente será a partir da universidade que terá de ser invertido o que está a acontecer no terreno. Eu parto, porém, já como digo, para o chão das coisas. E devo dizer que não é a primeira vez que me encontro nesta situação de falarmos das questões da ciência, das duas ciências, digamos assim, na relação com as artes, e acho que existe, quando nós nos encontramos, pontos de comum muito fortes. Em primeiro lugar, os seus intérpretes. Eu acho que existe entre os cientistas e os artistas uma forte, digamos, uma aproximação muito forte. Ela é sobretudo de caráter, mais do que de temperamento e mais do que de personalidade, é de caráter. Isto é, aquilo que acrescenta
às personalidades e aos temperamentos uma singularidade. E eu acho que aquilo que nos aproxima imenso e que nos coloca como uma espécie dentro da espécie é que somos seres de intensa curiosidade. Digamos, aquilo que nos junta, aquilo que nos aproxima, aquilo que nos faz semelhantes, é que olhamos para o mundo não como alguma coisa que está descoberta e que nos dá proveito para nós, mas com uma ansiedade por conhecermos o que está para além daquilo que já está conhecido. E, portanto, há entre os artistas e os cientistas essa relação de fraternidade profunda, de caráter, que é uma espécie de curiosidade obsessiva pelo mundo. Por outro lado, é também, poderia enunciar outros aspectos, mas por outro lado é também a ideia de que, mesmo quando qualquer um de nós trabalha apenas numa pequena área, numa fração da realidade, quando descobrimos alguma coisa, pensamos sempre que atingimos um conhecimento a nível da totalidade. Isto é, a totalidade está sempre presente como uma espécie de referência máxima quando nós, mesmo o entomólogo, aquele que, digamos, descobre na vida, passa a vida a descobrir só que existe um insetozinho novo, ou reconstrói um inseto. Mesmo esse tem a ideia de que está construindo um saber para completar a totalidade, para se entender a totalidade. Por outro lado, acho que nos junta também uma noção de júbilo, de jubilação perante o mundo, e que faz com que, quando os artistas e quando os cientistas se encontram, se tem a sensação de que há uma espécie de generosidade imensa, porque esta generosidade não é a generosidade cristã, digamos assim, é um outro tipo de generosidade, mas uma generosidade em que se põe o nosso objeto, o nosso objetivo está para fora de nós, não está no nosso proveito. Aquilo que faz com que cada um de nós queira não se importasse de retirar o seu próprio nome da obra que faz, para que a obra vingasse. Eu acho que isso é alguma coisa que nos junta. Outro aspecto é a questão de que, nessa jubilação, nós temos aquilo que junta os intérpretes das duas áreas, é uma espécie de alegria que faz com que nós tenhamos a ideia de que estamos permanentemente em flerte com o mundo, não é? Há um flerte permanente com o mundo. E isto eu acho que é de uma importância imensa e que nos aproxima e que faz com que as pessoas se deslumbrem perante a ciência e com que os cientistas se deslumbrem perante aquilo que são as criações artísticas de toda a natureza. Mesmo quando não sabemos os detalhes, não sabemos os processos, mas o efeito provoca um deslumbramento, como se houvesse alguma coisa de fraterno, de conhecido, até de pré-verbal, de pré-ciência que nos junta. E poderia enumerar outros aspectos, mas estes para mim são os mais fundamentais. Mas a partir daqui, eu sinto que depois destes territórios que, digamos, que são de uma espécie, como disse, de pré-ciência que nos junta, depois, a partir daqui, tudo é diversificado e tudo é diferente. Digamos, as ciências caminham por um lado, nós caminhamos por outro lado. E aí, o que eu posso fazer é, de facto, falar de uma espécie de divergência que há desde o campo da observação, da recolha, os processos, os métodos, os fins, já não digo propriamente as últimas finalidades, essas são as mesmas, mas, digamos, há todo um processo que nos faz tornarmos estrangeiros uns dos outros. Digamos, torna-se muito, muito difícil compreendermos uns aos outros, porque os processos, os campos de atuação são tão diversificados, exigem de tal forma entrega ao nosso labor parcelar, que nos tornamos estranhos aos outros. Então, eu gostava, para não ser assim completamente abstrata, e quando eu estiver próximo dos meus 10 minutos, espero que a professora Palmira me dê um safanão, mas eu gostava de contar uma questão, dar exemplo, porque não sei dizer de outra maneira, do que me aconteceu e como eu escrevi o meu primeiro livro completo. Talvez isso possa ajudar a explicar não só o que pode acontecer com a literatura, esta área tão abstrata e agora tão em degradação,
no meio, enfim, nos valores atuais, mas poderá mostrar também que é capaz de haver relações de proximidade com as descobertas e com o trabalho dos cientistas. Me aconteceu-me que, por volta de 76, eu tive a ideia de que o país era muito mais, este país, Portugal, continuava a ser muito mais o país que sempre tinha sido do que era um país dissemelhante depois da Revolução. E vivia com a ideia de que queria escrever, era então uma mocinha, mas vivia com a ideia de que queria escrever um livro sobre isto, sobre aquilo que eu considerava ser um contraste fundamental entre o nosso desejo enorme, a nossa capacidade enorme de sonhar, em contraste com a debilidade no agir. Mas não sabia para onde começar. Sabia que queria falar sobre isto, não sabia como começar. Então aconteceu que, num verão, em agosto, eu fui visitar o meu avô José Jorge Júnior. Ele tinha quase 100 anos. Fui visitá-lo e ele olhou para mim, não me deveria ver há muito tempo, não sei, e ficou deslumbrado com a sua neta. E a primeiro começou a chamar-me pelo nome, muito bem, a perguntar pela minha vida. Mas em breve confundiu-me com a sua segunda mulher, a minha avó Elisa, e começou-me a tratar como se eu fosse a sua avó Elisa. Passado um bocadinho, isto acontecia no Algarve, passado um bocadinho, ele começou a tratar-me como se eu fosse a sua primeira mulher, portanto a Gertrudes, e eu passei a ser a Gertrudes. Naquela tarde eu fui sendo sucessivamente não só a Elisa como a Gertrudes, como fui sendo algumas das mulheres que ele tinha amado e que nós, mesmo garotos, sabíamos das histórias que corriam em torno do meu avô, que era, enfim, um homem que gostava muito de mulheres. E foi dizendo os vários nomes e eu percebia que eu era, digamos, a minha cara era o pretexto para ele imaginar todas essas mulheres da vida dele. Porque depois fui a sua filha Elisa, a sua filha Diolinda, a sua filha Maria, a sua filha Assunção. E fui sendo assim, durante a tarde, várias mulheres para ele. Até que a certa altura, ele olhou para mim e me disse assim. Ele tratava-me por um diminutivo um bocado ridículo, mas foi assim, dizia: Lidinha, será que eu estou morto ou ainda estou vivo? E começou, na dúvida, sobre se não estaria já no outro mundo. Isto foi muito impressionante, não é? Porque eu convencia-o que ele estava vivo. Mas ele tinha a ideia de que já tinha morrido e que estava no meio de todas estas figuras. E foi um momento de uma experiência fortíssima, como podem imaginar, não é? Convencê-lo que ele estava vivo. Pois bem, foi uma tarde fortíssima. Eu vim a pé para a casa dos outros meus avós, passando pelos campos, pelas carrasqueiras, pelos tojos, e de repente foi como se uma espécie de espetáculo surgisse na minha cabeça. Eu tive a ideia de que podia escrever precisamente sobre aquilo que estava a acontecer ao meu avô e que tinha chegado ao ponto a que eu queria, que era a maneira de pegar na história que eu queria contar, que era tudo como continuávamos a ser os mesmos. Nada tinha morrido ainda em nós definitivamente. Continuávamos a ser os mesmos. E de repente, aquilo que viria a ser o dia dos prodígios, ao longo daquela caminhada, no meio daqueles tojos e daqueles montes, de repente, era um espetáculo que estava a ser criado. Isto é, uma realidade paralela em relação àquela. E foi assim que surgiu o meu primeiro livro. Podem dizer, mas isto é sempre assim? Eu penso que sim. Penso que aquilo que distingue, mas é o que eu penso, não é? Essencialmente, a experiência artística da experiência da ciência é que a experiência artística tem de pegar naquilo que é o homem integral, que é a figura total do homem. Não pega como médico numa parte do corpo, ou só no corpo. Pega no corpo inteiro, no espírito, tanto inteiro quanto imagina que existe,
nas relações com os outros e nas relações com o mundo, na relação com a divindade, na relação com tudo. Toma o homem integral. É antropomórfico, essencialmente. Enquanto que as outras áreas não o são. Não é? Ora bem, por outro lado, toda a arte, mesmo a da música, mesmo digamos, que não utiliza palavras, em princípio, a não ser a letra, não é? Mas tem uma espécie de cena humana original. Como se, ao reproduzir-se as cenas da vida... Já, nos 10 minutos. Não. Nós estamos a gostar muito de ouvir. Não, mas ao reproduzirmos essas cenas, nós voltássemos a alguma coisa que é, digamos, perto do mundo mágico, o mundo inicial, quando o homem da caverna criava o seu ecrã, colocando lá na caverna a cena da matança dos animais que ele queria fazer. E nós fazemos isso, a arte é isso mesmo. A arte pega nas cenas integrais, nas cenas humanas, e reproduz essas cenas. Em geral, para que elas não se reproduzam tal como na existência. Esse é um princípio da arte. É que nós reproduzimos as cenas para, como muitas vezes diz que é para emendar. Não sabemos se é para emendar, é para criar um mundo alternativo em que nós não queremos que a realidade seja a mesma. Aliás, há uma frase do Adorno muito interessante, ele diz assim: à luz da redenção, a história tem de nascer fatalmente distorcida. E é isso que nós fazemos. Nós distorcemos a história, porque criamos, digamos, uma ideia de redenção, uma ideia de salvação. E é isso que nós fazemos. Claro que eu compreendo que os cientistas, também eles voltam para trás quando pensam de uma forma, digamos, voltam ao homem primitivo que nós temos. E a mim tocou-me muito o livro, precisamente falado pelo professor Betâmio de Almeida, o livro do vosso colega Jorge Escalado, que se chama Haja Luz, uma história da química através de tudo. Eu li esse livro e achei curiosíssimo e pensei, o que é que o professor Jorge Escalado quer fazer? Porque é um livro imenso, enorme, de uma grandeza, de uma dimensão enorme. E eu tive a ideia, pura e simplesmente, a partir do título, da própria imagem que ilustra tudo, o que ele quer fazer é regressar a uma alquimia. É regressar a uma, digamos, a uma confusão de todas as artes e de todas as ciências para encontrar um conhecimento. E achei muito engraçado, quer dizer, eu tive a sensação de que era o regresso, digamos, a alguma coisa primitiva, apesar de ser a utilização dos meios absolutamente, extraordinariamente modernos de tudo, não é? E, enfim, para terminar, já falei muito, mas queria dizer que sobre os processos, pois sobre os processos nós falaremos depois, mas talvez os processos possam dizer alguma coisa, digamos, sobre aquilo que também nos aproxima. E eu tenho a ideia de que se eu não tivesse sido, se eu não fosse a pessoa que sou, que sempre gostei de escrever, o que é que eu teria feito naquele dia é que o meu avô baralhou todas as mulheres da vida dele. Se eu fosse uma mulher da matemática, ou uma física, ou uma neurocientista, uma pessoa da astrofísica, da matemática, já o disse, da psicanálise, possivelmente, eu teria também ido para casa entusiasmada com aquilo que tinha visto, tocada com aquilo que tinha visto. Agora, o que aconteceria é que, no meio dessas várias ciências, eu não iria tocar no meu avô completo, nem na sua vida, nem na estrutura humana que o rodeia, nada disso. Eu não faria um espetáculo em torno dele. Ele ficaria dentro da minha vida, empurrando-me, não é? Para me dar ânimo, para me dar coragem, mas ele não seria essa forma antropomórfica para fazer, digamos, aquilo que é uma peça de arte. Eu ficava por aqui agora.
foi uma intervenção extremamente brilhante. Acho que para nós é diferente ouvir esta forma de inspiração, ver o que é comum, aliás, o que a Lídia disse em relação ao maravilhamento e à curiosidade. Einstein já tinha dito há uns tempos, não se poderia fazer ciência sem este maravilhamento com a realidade, no fundo. Mas também disse algo que serve de introdução para a nossa neurocientista, que pode falar daqui, tem que passar os acetatos, mas pode falar daqui e o Duarte pode passar, porque o que ela nos vai contar também, espero eu que seja, como é que nós olhamos para o que é que nós chamamos de realidade. O que nós chamamos de realidade, no fundo, é o processamento que o nosso cérebro faz dos sinais que recebe do exterior. Um pouco mais do que isso. É um tema para outra discussão, mas para um neurocientista é capaz de ser essa a interpretação, não? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer imenso a oportunidade de estar aqui hoje a fazer parte da discussão deste tema, que acho que é absolutamente transversal à condição humana, mais a mais tendo o privilégio de ser parte deste painel. E se calhar vou proporcionar uma perspectiva um bocadinho desencantada da realidade. Até agora temos estado a ouvir assim umas interpretações mais fascinantes e vou falar um bocadinho mais da parte daquilo que nós na neurociência estudamos, mas gostaria de começar por responder talvez à doutora Lídia e dizer que de facto foi por isso que eu fui para a neurociência, porque há um bocadinho de nós que se fascina completamente por estas questões e o que é que acontece ao longo da idade, o que é que acontece que nos faz baralhar as realidades, todos esses processos subjacentes. A verdade é que depois acabamos a estudar uma coisinha um pouco monótona, que é uma parte pequena da peça do puzzle do cérebro, e as respostas que temos são sempre limitadas ao detalhe da realidade que nós próprios conseguimos conceber. E isso é uma limitação inerente sempre à ciência. E, de facto, enfim, desencanta um pouco. Mas começaria talvez então a minha intervenção por este caso hipotético, que se calhar muitos de vós conhecem, que é imaginar que cai uma árvore no meio de uma floresta deserta, onde não existe um ser vivo, e perguntar-nos, será que se houve um som? Se já conhecem a metáfora, certamente sabem que a resposta é não. Porque a árvore ao cair o que faz é produzir uma vibração de ar. Mas se não estiver lá um ser vivo que consiga descodificar essa variação do movimento do ar num som, então, de facto, para a realidade como nós a concebemos, não existe assim grande coisa. E então, na nossa forma um pouco desencantada de ver o mundo, na neurociência, podemos dizer que ele, no fundo, é uma integração que nós fazemos, momento a momento, ao longo dos nossos dias, de uma série de estímulos. Temos aqui representados estímulos que podem surgir na força de energia, na força de luz, de energia eletromagnética, podem ser vibrações de ar, podem ser moléculas que estão dissolvidas em meio líquido ou no ar e que nos proporcionam sensações de olfato e de gosto. E dizer que, no fundo, o mundo que nós vemos, que é diferente do mundo que outros seres vivos verão, é isso. São as integrações, é a visão, é um mundo interior que nós criamos com base nestes estímulos exteriores. Do ponto de vista da biologia, a importância desta ser uma representação muito fiel torna-se mais evidente quando pensamos numa situação em que a realidade que está à nossa volta não é fidedigna. E um exemplo muito concreto. Durante o sono, normalmente há uma dissociação entre o funcionamento central do cérebro e a ativação motora. Por isso é que quando sonhamos que nos estão a perseguir ou quando sonhamos que estamos a cair do edifício ou o que for, não nos mexemos na cama. Mas há uma série de indivíduos em que isto falha, este mecanismo de proteção, por assim dizer. E quando são perseguidos ou quando acontece assim alguma coisa mais emocionante no seu sonho, em que o nosso próprio cérebro cria uma realidade que, tanto quanto nós nos conseguimos aperceber, está lá, eles reagem, mexem-se, levantam-se da cama, batem-se se houver alguém, fazem o que for preciso e, como se pode imaginar, isso não é assim muito benéfico para a sua saúde ou para a daqueles que os rodeiam. E, do ponto de vista da seleção natural, faz sentido que isto seja uma pressão bastante seletiva para que a nossa percepção do meio que nos rodeia seja fidedigna. Desculpa.
E do ponto de vista também da seleção natural, isso aumenta a nossa probabilidade de sobreviver mais tempo e de propagar o nosso património genético. Eu disse que ia falar de uma forma assim um bocadinho desencantada. Mas pronto, até aqui estamos a falar do cérebro como uma pequena caixa negra, assim, a assumir que é uma pequena máquina maravilhosa em que entra qualquer coisa física e se gera qualquer coisa espampanante lá dentro, mas de facto a minha função hoje é falar um pouco dos processos pelos quais isto ocorre. E para falar disso tenho que falar dos neurónios. Como aqui está bem representado, são células altamente especializadas, tanto que sabemos que quando acontece alguma coisa de mal numa doença, não há grande hipótese de recuperar aqueles que se perdem. E, tal como a sua estrutura altamente ramificada sugere, eles são exímios na arte de comunicar informação, mediante um estímulo que recebam, gerado exteriormente ou gerado interiormente, e eles têm milhares de conexões. São capazes de responder prontamente, respondem através da formação de um sinal elétrico, como se percebe, é rápido o suficiente para permitir uma resposta eficiente, e eles próprios transmitem o seu sinal elétrico para os neurónios a jusante com os quais depois contactam. E eu estou-vos a mostrar de facto, na natureza o que acontece é uma organização, portanto, cada neurónio recebe milhares de conexões, que nós chamamos de sinapses de outros neurónios, e esse próprio neurónio estabelece milhares de outras conexões com os neurónios com que ele depois comunica. Isto é uma complexidade que nós começamos agora a tentar perceber e a sistematizar, e de facto há redes neuronais que nós conhecemos um pouco melhor. E o exemplo que aqui tem do lado direito é precisamente uma dessas vias, a via da visão, de que já falámos aqui, e que é um exemplo relativamente simples, em que o que acontece é que há uma estimulação de um primeiro neurónio por energia eletromagnética, luz de um determinado comprimento de onda, e se gera um sinal elétrico no primeiro neurónio da retina, e depois esse neurónio projeta para uns quantos outros, há umas quantas sinapses no caminho, e a informação chega ao que no fundo é o centro da nossa visão, o córtex visual no nosso lobo occipital, e aí o que acontece é que a imagem é reconstruída. E isto acontece por uma série de leis que fazem com que a imagem que é reproduzida no nosso cérebro não seja exatamente a que lá está, e sabem com certeza que há outros animais que têm uma visão bastante mais perfeita da nossa, e portanto já por aí conseguimos ver como a realidade é uma aproximação daquilo que está à nossa volta. E de facto, será que aquilo que vemos é exatamente aquilo que nos rodeia? Para terem... E lembram-se que há pouco estávamos a falar acerca da interação do meio que nos rodeia sobre aquilo que depois nós percepcionamos como realidade. A verdade é que isto é bidirecional, porque o nosso próprio modo de estar, o nosso próprio cérebro, a cada momento condiciona aquilo do que está à nossa volta, nós decidimos percepcionar. Por vários motivos, por estas limitações que eu já vos falei da interpretação do que estamos a ver, ou cheirar, ou sentir, ou o que for, mas também por um outro motivo, que é, do ponto de vista da biologia, a natureza é altamente económica e nós não podemos gastar energia a tentar percepcionar o todo do que nos rodeia. Nós vamos selecionar aquilo que, a um nível subconsciente, achamos que é importante naquele momento. E por isso é que, se tivermos um acidente e 3 testemunhas, elas, se calhar, entrevistadas separadamente, dão 3 testemunhos completamente dispares. Porque um focou aquela perspectiva, o outro estava mais a olhar para a interação pessoal, o outro estava a olhar para outra coisa. E o seu cérebro, sem que eles se dessem conta, completou os buracos em branco com a informação que foi retirar as experiências passadas e que lhe pareceu... ali deve completar bem o quadro, porque o cérebro não gosta de quadros incompletos. Isto é a forma mais simples, isto é uma perspectiva simples. Em cima disso, para além destas vias que nós até conhecemos como estão organizadas, nós sabemos que as redes interagem entre elas e a forma como estas redes formam é única para cada indivíduo, porque o ser humano tem a particularidade absolutamente fascinante de ter uma gestação muito complicada, nós tornámos-nos bípedes e temos o parto antes do embrião ter o cérebro completamente desenvolvido, e é por isso que durante o primeiro ano de vida o perímetro cefálico do bebê cresce imenso, porque o cérebro ainda se está a desenvolver. E o fantástico disso é que se desenvolve em absoluto contacto com o meio exterior, com as interações. E pensa-se que isso será um dos motivos, uma das forças que de facto terá proporcionado ao ser humano a possibilidade de desenvolver o córtex, onde temos a consciência do que nos rodeia e a consciência de que temos consciência do que nos rodeia do modo giro. E terminava então esta intervenção só com uma frase assim um bocadinho provocativa do Einstein. Obrigada, Raquel.
Basicamente a Raquel esteve, não foi bem a desvendar o arco-íris, mas a mostrar-nos na realidade a realidade. É uma realidade diferente para cada um de nós, porque tem a ver com a nossa própria história e com as nossas próprias memórias. E antes de darmos a palavra para a audiência, que já vamos dar, certamente vão ter muitas questões, o professor Mariano Gago gostou tanto das intervenções dos restantes participantes, e como ele tem a limitação de tempo, eu dou-lhe dou-lhe outra vez a palavra. Muito obrigado, Palmira. Isto é uma maldade, porque esta gente toda que organizou isto já sabia que eu tinha de sair a esta hora, quando organizaram isto. Mas é uma maldade horrível, não é? Mas eles depois contam o que é que aconteceu. Mas, como tem de sair, havia duas coisas que eu gostava de dizer aos dois participantes, e depois prolongo mais tarde, depois da sessão, a conversa com eles. Primeiro, é muito interessante, e eu não posso humanamente deixar de responder de imediato à Lídia. A Lídia foi, talvez, uma das artistas portuguesas que mais defendeu a ciência no período em que ela estava a desenvolver-se em Portugal. Eu acho que nos conhecemos nos princípios dos anos 80, talvez, e nos anos 70, estava eu ainda na Suíça, e nessa altura está por explicar e por contar como o meio cultural e o meio artístico foi decisivo no desenvolvimento da ciência em Portugal. Essa história é uma história que, se eu puder um dia conto, e que tem na Lídia uma pessoa fundamental. Gostava de acrescentar a isso o seguinte, que é uma história que tem a ver com a escrita dela. Estávamos a falar antes desta sessão. Ela escreveu, a certa altura, um livro, nos anos 80, O Jardim Sem Limites, que é um título em si estranho, mas que toda a gente conhece como o livro do Static Man, o livro do Homem-Estátua. Deu a ver aquilo que nós todos víamos, aquilo que nós todos já tínhamos visto na rua, aquilo sobre o qual já tinha havido muitas reportagens, mas nós de facto nunca tínhamos visto. Deu a ver essa realidade. E deu a ver essa realidade enquadrada num novo mundo que estava a surgir de cultura juvenil urbana, que era desconhecido. Abriu um caminho às ciências sociais. As ciências sociais da juventude, e designadamente a juventude urbana, não foram iguais, passaram a ser completamente diferentes a partir do momento em que a Lídia deu a ver. A arte muitas vezes tem esta, e a literatura em particular, mais do que qualquer outra arte, tem esta função, dar a ver. E nesse sentido, permite uma forma de apropriação do real que pode preceder a apropriação do conhecimento científico do real. Ou seja, pode sugerir que é preciso fazer o trabalho científico sobre o real para depois se fazer a apropriação científica sobre o real. E essa apropriação científica do real depois tem consequências. Tem consequências nas políticas de saúde pública, tem consequências nas políticas de inserção social, tem consequências na nossa maneira de ver o mundo. Esse era esse testemunho que eu gostaria de dar antes de sair. O segundo é uma reflexão sobre esta questão das neurociências vista do ponto de vista de um físico, de partículas e de interações fundamentais. Aquilo que é absolutamente extraordinário do ponto de vista de um físico não é o facto de nós sabermos que a nossa sensorialidade física, do nosso invólucro material, como se dizia antigamente, do nosso corpo, ser extremamente limitado. Essencialmente, poucas coisas nós podemos sentir. Como sensor, o nosso corpo é extremamente limitado. Tem uma certa relação através de sensores de pressão à gravitação e à interação gravítica. Assume de uma forma extremamente fruste mudanças de temperatura e de pressão. Tem uma acuidade nas ondas de pressão auditivas, em determinadas frequências, e tem uma história absolutamente marcada pela sua origem na Terra e que tem a ver com a camada de ozono e, portanto, especializou o olho num pequeno
numa pequeníssima janela de comprimentos de luz. E o que é extraordinário é que este ser humano coletivo, através da sua civilização, foi capaz de produzir instrumentos que traduzem outras interações, interação fraca, interação forte, etc., traduzem outras interações para aquilo que ela é capaz de entender e de percepcionar, e não ficou limitado ao seu objeto perceptivo, não ficou limitado ao seu universo extremamente limitado. Ou seja, o cérebro não é apenas o cérebro, isto é o cérebro mais a civilização toda que foi produzida pelo cérebro, seja ela material ou seja ela artística ou imaterial. E agora vocês pensam, continuam e eu faço. Não há uma coisa para apagar os juízos? Não, mas nós ficámos com a promessa de que vamos ter outra sessão a explicar como a arte foi fundamental no desenvolvimento da ciência em Portugal. Portanto, temos uma conversa renascentista agendada para um dia em que é o professor Mariano Gaga marcar o dia para não ter depois que sair mais cedo. Todos são testemunhas que ele disse isto.